A inflação chegou, pessoal. A inflação tá aí. Todos os ingredientes de uma tempestade estão postos para acontecer ainda esse ano, infelizmente. O Lula gastando mais de 200 bilhões de reais fora do arcabouço fiscal, única e exclusivamente para tentar enganar o povo brasileiro mais uma vez, dando bondades. Enganar o povo brasileiro mais uma vez, dando bondades. Busca e evitando entregar aquele que todo mundo sabe que está metido até o fim, que é o Alexandre de Moraes. Foram no meu condomínio, me ameaçaram de morte. A chapa esquentou em Brasília e o escândalo do Banco Master acaba de explodir. A delação do banqueiro Daniel Vorcaro subiu no telhado após a PF rejeitar o acordo que envolvia Davi Alcolumbre e um suborno de 30 milhões de dólares. O jornalista Paulo Figueiredo já tinha alertado e agora a própria Globo News confirmou. Gilmar Mendes e Moraes estão agindo nos bastidores para enterrar o caso e soltar Vorcaro. Mas antes de ver o ministro Mendonça, indicado por Bolsonaro, limpar o chão com Gilmar Mendes e peitar o sistema para não deixar o pai de Vorcaro fugir para uma mansão, faça a sua parte. A esquerda está manipulando o algoritmo para derrubar canais patriotas e esconder a verdade. Então inscreva-se agora no canal e esmaga o botão do like para vencer a censura. E vejam também uma excelente entrevista de Flávio Bolsonaro com os planos econômicos para tirar o Brasil do buraco. Solta o play e veja o flagrante. Se prende, se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva. Para isso se prende. Deixa eu só fazer algumas pontuações. Primeiro que nós não estamos julgando o caso. Aqui nós estamos julgando os critérios de uma prisão cautelar. Exatamente. Nós não estamos julgando Lava Jato. Não estamos julgando estamos julgando o Henrique. Exato. Não, nós estamos julgando a prisão. Os motivos da prisão. É isso. Os fundamentos da prisão. É isso. É disso que de uma organização em atividade. Exatamente. Até porque nós já tivemos oportunidade de ter muitas discussões a propósito dessa temática. Como funcionou ou deixou de funcionar o Banco Central, como funcionou... Não estou julgando o Banco Central. Sim, como funcionou ou deixou de funcionar... Houve corrupção no Banco Central. Não. Há pessoas afastadas do Banco Central. Como funcionou ou deixou de funcionar a CVM, que até recentemente estava funcionando com menos 3 diretores, numa indústria que é extremamente ativa. Eu tive a oportunidade de olhar, talvez seja uma das indústrias mais ativas, a dos fundos financeiros. São mais de 30 mil fundos em funcionamento. Tudo isso tem que ser... Há muita água para passar debaixo dessa ponte. Com certeza. E muitas falhas que, de fato, precisam ser consideradas em toda a extensão. Nós mesmos, aqui na turma, tivemos vários debates, Vossa Excelência, inclusive, me acompanhou, ou eu acompanhei Vossa Excelência, na questão dos precatórios, da compra dos precatórios em relação à questão do setor sucroalcooleiro, que, de alguma forma, também deságua aqui. Certamente tem... Ministro Gilmar, esse caso, eu me assusto a cada dia. Não, é uma novidade a cada dia. Sim, mas, portanto, o que nós estamos discutindo aqui é o fundamento para a prisão preventiva. É disso que se cuida. E aí, de fato, nós vamos continuar na divergência. Por quê? Porque entendo que, e Vossa Excelência, inclusive, agora aduziu elementos que não estavam inicialmente no seu despacho. E eu chamei a atenção. Os tais integrantes da turma, e graças, inclusive, à sua ação, com o encarceramento de vários deles, e essas decisões foram referendadas de forma unânime pelo colegiado, nenhuma dúvida. Como também em relação a Daniel... Gilmar, eu prendo a turma, os operadores, não prendo os mandantes. Não, a discussão que se colocou, e que se coloca aqui, é exatamente sobre Henrique Vorcaro e Felipe Vorcaro. E aí, em relação a Felipe Vorcaro, inclusive tive a oportunidade de detalhar o debate que se faz sobre a temática envolvendo aquela grande operação do BTG, em que isto foi esclarecido. E a discussão aqui é sobre a adequação das medidas, as mais radicais de prisão provisória. De novo, volto a dizer, nós não estamos julgando... Eu lamento eles estarem presos, ministro Gilmar. Eu lamento. Nós não estamos julgando o caso. Estamos julgando a prisão. Nós estamos julgando os motivos que ensejaram a prisão. É isso. E aqui, então, nós vamos continuar nesse ponto da divergência. E nós vamos continuar, então, nessa divergência, porque não se trata, a rigor, de discutir fatos graves que já ocorreram e que nós já reconhecemos, inclusive, nas prisões anteriores que Vossa Excelência houve por bem decretar, como a do Fabiano Zettel e do próprio Daniel Vorcaro.
mas de discutir a própria fundamentação. E, de fato, considerando os antecedentes que temos, é muito importante que nós fiquemos atentos aos fatos, à fundamentação, porque podemos dar ensejo, como já tivemos no passado, de fundamentações genéricas que justificam. Que não é o caso. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: esse comentário bate parcialmente com as informações que eu tenho apurado. Eu não tenho as mesmas fontes da Sadi e da Malu Gaspar, mas a gente tem os nossos contatinhos, né? A gente sempre tem. De fato, Daniel Vorcaro está fazendo uma conta de chegada e segurando a delação, e evitando entregar aquele que todo mundo sabe que está metido até o fim, que é o Alexandre de Moraes. E a razão dele é muito objetiva. As pessoas, o sistema a qual a Andréa Sadi se refere, as pessoas a qual a Malu Gaspar se refere, de quem o Vorcaro está esperando um socorro, são ninguém mais, ninguém menos que Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que têm mandado, segundo a minha apuração, recados pesados para Vorcaro para segurar as pontas e aguentar firme, porque essa crise, segundo eles, vai passar. É exatamente por isso que o Vorcaro não está entregando quem que ele tem que entregar. É por isso que a tão esperada delação, que pode derrubar a República, não passou até agora de informações desencontradas. E aí você entra em um impasse, porque ao mesmo tempo em que isso acontece, e o Vorcaro entregue migalhas à Polícia Federal, o André Mendonça não é idiota e não vai aceitar uma delação que não tenha o Alexandre, que é o principal e mais poderoso beneficiário desse esquema. Não existe delação premiada de Daniel Vorcaro sem explicar a relação com a Viviane de Moraes, sem explicar os encontros com o Alexandre de Moraes. Não existe. Não existe como explicar a intervenção do Alexandre de Moraes junto ao Banco Central, junto ao BRB. É impossível. O Henrique Vorcaro, que está preso, a segunda turma está para decidir o que fazer. Isso é um termômetro também para esse entorno do Vorcaro, que acha que dá para ficar tocando, espera passar a eleição. Porque se o pai dele, Henrique Vorcaro, for solto pela segunda turma, eles acham que isso é um sinal, porque é a primeira derrota do André Mendonça, assim, na segunda turma, que eles tentaram derrotar o André Mendonça na segunda prisão do Vorcaro, do Daniel Vorcaro, naquela articulação que eu contei aqui, o Centrão foi lá, falou com os ministros do Supremo, trabalhou. O André Mendonça também trabalhou o voto do ministro Cássio Nunes Marques e levou o voto, e depois o ministro Gilmar veio e chancelou de forma unânime aquela decisão. Mas essa turma do Vorcaro segue tentando, de qualquer forma, esvaziar o André Mendonça. Então, como você esvazia? Você vai derrotando internamente. Então, isso é uma coisa que a gente não tem essa decisão ainda, né? Tem um pedido de vista e o ministro Cássio e o ministro Gilmar. E o ministro Cássio é tido sempre como o voto fiel da balança nesse caso. Toffoli está impedido, então é Fux contra Mendonça de um lado, e você não sabe o que vai acontecer do lado de lá. É amanhã, né? O julgamento, se não me engano. Acho que... Tem um prazo para apresentar os votos, acho que não sei qual é o prazo. Porque é no plenário virtual, né? Mas é o seguinte, mas peraí, quando pede vista, se o Gilmar pediu vista, enquanto ele não devolver, não corre mais o prazo. Ele tem 90 dias para devolver o processo. O de amanhã é o Eduardo Bolsonaro. Ah, é do Eduardo. Esse está sem prazo. E aí, certamente, o Gilmar está avaliando o melhor momento de botar o voto dele ali na... O ambiente. Isso. Ele vai ficar esperando algum sinal de que há uma brecha para ele se aproveitar. Sim. Né? Até quando ele se convencer de que o Cid foi a mesma coisa. Ele foi devagar. Quando pegaram a foto do pai dele naquela vitrine ali... Mas aqui, eu não sei se você concorda, Merval, tem uma diferença que parte do judiciário não quer essa delação. Os interesses, eles não convergem. Naquela época, naquela do Cid, todo mundo, os interesses no sentido de resposta, né? Todo mundo estava querendo a mesma resposta. Quem tentou dar um golpe de Estado precisa pagar. Como é que foi isso? Tudo. Aqui não. Aqui você tem uma tentativa de setores diferentes, de interesses diferentes. Então é como se o Vorcaro pudesse apresentar um cardápio
Mas ele tá assim, eu não tô participando. Eu não sei, porque não sabe a quem... É como se ele estivesse fazendo um gesto para esses setores. É isso que eu tenho ouvido. Quando ele apresenta a proposta, né, Ana? Tá aqui minha proposta, mas ele não entrega, é como se ele estivesse fazendo um gesto para essa turma. Ó, tô fazendo um gesto, agora eu espero o retorno. Aliás, o Haddad, o Maurício, deve estar torcendo muito na minha eleição, sabia? Eu acho que ele vai acabar votando em mim. Porque a bomba fiscal que ele está deixando para o próximo governo, ele sabe que o próximo governo não vai conseguir desarmar. Vai precisar de um time de estrelas ali dentro do Ministério da Economia, da Fazenda, do Planejamento, pessoas comprometidas com o país, com controle fiscal rigoroso. Então eu suspeito que ele sabe do problema que está por vir para o Brasil, eu acredito que eles tenham calculado errado. Pode ser que eles tenham calculado que essa bomba fosse explodir no ano que vem. Mas pelo que a gente está vendo, a bomba vai explodir este ano ainda. A inflação chegou, pessoal. A inflação está aí. Todos os ingredientes de uma tempestade estão postos para acontecer ainda esse ano, infelizmente. O brasileiro não tem mais poder de compra. O Lula gastando mais de 200 bilhões de reais fora do arcabouço fiscal, única e exclusivamente para tentar enganar o povo brasileiro mais uma vez, dando bondades, dá o auxílio gás, mas o povo não está com dinheiro para comprar comida para botar em cima do fogão e comer. Os 600 reais não compram, não enchem mais o carrinho como enchiam antes. A carga tributária no Brasil passando de 32% do PIB. A média na América Latina, 21,5%. O povo está sufocado de tanto pagar imposto. Não tem nenhuma tábua de salvação que você enxergue no curto ou no médio prazo que vai tirar o Brasil dessa situação. A não ser um corte drástico das despesas e um reequilíbrio das nossas contas. Mas acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Eu vou perguntar agora, na verdade. O que o senhor pretende fazer para desarmar essa bomba? Não tem outro caminho a não ser a gente fazer algumas reformas que são estruturantes, enxugar drasticamente as nossas despesas. Hoje nós temos 39 ministérios, isso tem que ser enxugado urgentemente. Não dá mais para ficar nessa corrida do gato correndo atrás do rabo, em que o governo aumenta a carga tributária, cria novos impostos, aumenta os impostos que já existem, para continuar gastando mais, porque essa irresponsabilidade fiscal, quem mais sofre é o povo pobre. Isso já está resultando em inflação. Isso afastou os investimentos em empreendimentos que fossem gerar empregos aqui no Brasil, porque é inviável, é quase uma burrice hoje no Brasil você tentar abrir um negócio. Nós temos mais de 20 milhões aí de pequenos negócios, microempresa, microempreendedor individual, pessoas que não conseguem mais tomar financiamento para nada, uma taxa de juro absurda, 15% da Selic, mas mais de 10% a taxa de juro real. Gente, essa é a segunda maior taxa de juros do mundo. Nós só perdemos para a Rússia, que está em guerra há 3 anos. Olha que ponto chegou o Brasil. Quem é que não está se indignando com isso? Uma irresponsabilidade sem tamanho. Vai explodir essa bomba no colo do mais pobre. De novo, vai ter que sobrar para um governo de direita arrumar a casa. Mas nós vamos fazer, a gente tem que criar uma espécie de mecanismo que quando a relação dívida-PIB ultrapassar esse determinado patamar, gatilhos automáticos vão ter que ser acionados para cortes drásticos de despesas. Não tem outro caminho. A gente vai conseguir com isso reduzir a projeção da taxa de juros futura, a gente vai conseguir resgatar nossa credibilidade aos poucos, a tendência da taxa de Selic é reduzir, com isso a gente vai conseguir atrair novos investimentos, a gente tem que resolver a questão de segurança jurídica no Brasil, que também é uma outra causa de que repelente de investimentos não só nacionais como internacionais, é essa insegurança jurídica, né? É o Congresso Nacional aprovar o fim do IOF numa canetada do ministro Supremo, revogar a decisão do Congresso, não, o IOF vai voltar a valer. Olha quantas obras de infraestrutura o Brasil tem que estão paralisadas por decisões monocráticas, muitas vezes, ou judiciais, de projetos que são bons, projetos de ferrovias, projetos de rodovias. Você não consegue asfaltar uma rodovia, por exemplo, lá na Transamazônica, porque não consegue licenciamento ambiental ou uma decisão judicial que impeça de asfaltar uma rodovia que já existe, mas está lá, um atoleiro de lama quando chove. Então o Brasil precisa tomar um choque de gestão e de modernização. É o que eu vou fazer. Esse governo vai ter, Maurício, um compliance com inteligência artificial que a gente vai enxugar drasticamente o desperdício de dinheiro público. O Brasil é rico e o povo está pobre.
Essa realidade tem que mudar em algum momento. E mais uma vez, eu vou colocar pessoas que são especialistas, não alguém que tenha feito um curso de economia à distância para tocar a economia do Brasil, um time que entenda, um time que tenha autonomia para fazer, como o presidente Bolsonaro deu ao time do Paulo Guedes.